construtora MBGUSSI, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio MBGUSSI, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro, tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbgussi.com.br/desafiomb e também no youtube.com/mbgussi. Interessados no Desafio MBGUSSI receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente, também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. MBGUSSI. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Hoje pela manhã e até o meio da tarde, nós estivemos no Teatro Municipal de Santo André, onde a FADISA, Faculdade de Direito de Santo André, promoveu o 7º Congresso de Direito Constitucional. E a grande estrela da manhã foi o Procurador da República, Dr. Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Operação Lava Jato. Mas antes dele, teve também o desembargador Fausto de Sanctis, que é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A gente vai ver falas rapidinhas aí da magnífica reitora da FADISA, professora doutora Arleide Braga, do prefeito Paulo Serra, que lá estava, do Fausto de Sanctis, doutor Fausto de Sanctis, e depois alguns trechos da brilhante palestra de Deltan Dallagnol. Confiram aí. Deve-se dar a abertura oficial ao 7º Congresso de Direito Constitucional, onde o tema principal do nosso congresso é Constituição Federal, uma carta à nação. A Constituição de 1988 materializou, ao meu ver, essas evoluções, essa evolução da sociedade e continua preservando grandes direitos, que são inegociáveis. Direito a investigações exitosas, como é o caso da Lava Jato, e direito também a manifestações, por que não? Ainda que não concordemos com manifestações, com o conteúdo de manifestações que ocorram, elas só podem ocorrer graças ao direito de liberdade de expressão, que é garantido pela Constituição Federal. A população tem visto tudo isso, esse dever de solidariedade, de uma maneira muito consciente, vamos dizer assim. Hoje, o prefeito mencionou a Lava Jato contou com a expressão popular manifestada pela internet. Eu lembro que uns anos atrás não havia internet. E não havendo internet, existia algo que era muito ruim, que era o monopólio da informação. Grupos de comunicação, que muitas vezes parte desse grupo detinha totalmente o poder de informar e desvirtuavam por vezes esse poder, e o juiz ou a autoridade pública, o Ministério Público, a polícia, ficava sem elementos de fazer face, por exemplo, matérias que não eram reais, fake news. O juiz tem uma vedação, eu acho que todos sabem, parece que não é bem assim quando a gente observa Brasília, de não comentar um fato concreto, nem de outro. E quando sai uma matéria indevida, a defesa do juiz qual seria? Se ele não pode falar sobre o fato concreto que ele vai julgar. Não tinha naquela época. Mas hoje, que bom, existe a internet dá vazão ao que se chama de uma democracia informal, democracia que faz com que as pessoas sejam denunciadoras, classificadoras, muito mais desclassificadoras das ações da democracia formal. Ou seja,
as autoridades não mais nadam de braçada sobre os fatos, como inspirado pelo Coronel Nery, eu vou começar agradecendo primeiro e dando um bom dia, primeiro às senhoras e depois aos senhores aqui, e dizer que isso me lembrou de uma história. Há coisa de 20 anos eu costumava ir à faculdade, um grande prédio no centro de Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, um prédio ao estilo romano, de skate. Eu pegava meu skate como estudante para economizar e para me divertir, ia por uma canaleta de expresso que existe em Curitiba, da minha casa até a faculdade. E logo antes da Lava Jato iniciar, a gente estava grávida do nosso primeiro filho, eu e a minha esposa Fernanda, e eu peguei skate, fazia tempo que eu não andava, a gente tinha voltado do mestrado fora do país, coloquei a mão na porta e escutei aquela voz dizendo: olha, você vai se machucar. Você vai quebrar o braço e a gente está grávido, você vai usar isso como desculpa para não ter que acordar à noite e embalar a criança. E eu pensei aquilo que os homens todos pensariam no meu lugar, não é? Ah, eu sei o que está fazendo. Claro que não. E o que aconteceu foi que 2 horas depois eu estava no hospital com o braço quebrado. Para vocês verem a força da boca de uma mulher. E com isso, logo no início, eu queria deixar a primeira lição que eu gostaria de deixar hoje aqui, a mais importante para todos vocês, que é: homens, obedeçam às suas mulheres. Eu preciso começar ainda agradecendo a tantos de vocês pela recepção calorosa e pelo apoio que vocês têm dado à Lava Jato. Uma ilustração desse apoio é o fato de que, durante a Lava Jato, eu fui ao médico para um check-up de rotina. E eu cheguei naquele consultório, como aqueles que vocês conhecem, e passei a relatar preocupado que eu estava comendo mal, dormindo mal e sem fazer exercícios físicos. E um senhor de jaleco branco na minha frente, muito sisudo, olhou para mim sério e disse: Deltan, pode continuar comendo mal, dormindo mal e sem fazer exercícios físicos que o corpo aguenta. Mas continua firme lá na Lava Jato, viu? Com isso, fiquei tranquilo que a saúde vai ficar bem. A da Lava Jato, né? A minha já não sei. Eu queria fazer uma introdução hoje um pouco mais longa, em 4 pontos. Em primeiro lugar, queria dizer que algumas pessoas nos servem de inspiração ao longo da vida. Uma dessas pessoas que está aqui hoje é o desembargador, ex-juiz federal, promovido, né? Fausto de Sanctis. Ele nos serviu de inspiração como um farol que vai à frente e como um desbravador de caminhos, atuando de modo muito consistente, firme, sério, isento e imparcial contra a lavagem de dinheiro, contra grandes crimes que prejudicaram a nossa sociedade. Atuou em vários casos célebres, não só o Porto Santos, mas Satyagraha, Cascvel de Areia, e por incrível que talvez isso possa surpreendê-lo, talvez o maior fator de inspiração seja não só o que deu certo, mas em especial a resiliência, a persistência, a dedicação e o fato dele não desistir, apesar de tudo que deu errado. Outra dessas pessoas que nos servem de
de inspiração, como um farol, muitas vezes em meio à escuridão, é a pessoa do jurista, bastante admirado por todos nós, Luiz Roberto Barroso, e que vai estar aqui hoje. Eu acabei funcionando como um sanduíche entre duas palestras muito melhores do que a minha, a do Dr. Fausto e a do Dr. Barroso, e ele é uma pessoa que brilhantemente defendeu nessa semana a prisão de segunda instância no Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a prisão de segunda instância, fazendo parênteses, é algo extremamente salutar no nosso país por 5 razões. Em primeiro lugar, a Constituição fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não fala que ninguém vai ser preso antes do trânsito em julgado. Por isso, desde a Constituição de 1988 até 2009, o Supremo Tribunal Federal sempre admitiu como constitucional a prisão em segunda instância. Em segundo lugar, nenhum princípio constitucional é absoluto. Se nós formos querer levar ao extremo a interpretação dessa presunção de inocência como uma presunção de que ninguém pode ser preso antes do final do processo, então também, inclusive, a lavagem não vai prescrever. Justiça lenta no Brasil não é só injustiça. Justiça lenta no Brasil é impunidade. Por isso nós estamos todos muito preocupados com os efeitos dessa decisão do Supremo sobre o combate à corrupção. E diante do provável resultado, resta nós esperarmos que, com a mudança de ministro do Supremo no próximo ano, a gente possa, em algum momento, ver essa decisão ser debatida e ser revertida. Segunda observação que eu gostaria de fazer nessa introdução é que, além das pessoas que nos inspiram, como o ministro Barroso, como diz Fausto Santos, nós precisamos de pessoas que cuidem do conhecimento, da experiência e que cuidem de compartilhá-los entre nós, da importância de universidades e de faculdades. Nesse contexto, eu queria agradecer a magnífica reitora, Arlene Braga, pelo convite e pelo seu cuidado com buscar difundir integridade, a luta contra a corrupção e conceitos importantes na sociedade aqui em Santo André. Isso me traz a segunda história que eu gostaria de contar para vocês hoje. No segundo semestre de 2014, a Lava Jato era um trem acelerado sobre os trilhos. Nós tínhamos feito o primeiro acordo de colaboração premiada com o Paulo Roberto Costa, tínhamos uma série de linhas de investigação para desenvolver, e como a gente era muito demandado, a gente às vezes não tinha nem tempo de sair comendo, não tinha algumas comidas lá na Procuradoria. E naquele momento a gente ainda não sabia que a Lava Jato ia se tornar uma maratona, a gente imaginava que, como outras operações, Castelo de Areia, Satyagraha, poderia ser derrubado a qualquer momento, então era uma corrida de 100 metros rasos, e a gente não tinha comida lá no nosso gabinete, e a comida acabou, e o colega mais novo da Procuradoria, o Diogo, cabelos castanhos, revoltos, me chamou para ir ao supermercado para fazer algumas compras que ficavam a 2 quadras de distância. E fazendo parênteses, era tão corrido que às vezes a gente não tinha nem tempo de ir ao médico. E um dia lá eu tive uma grande dor de barriga e falei, quer saber? Vou consultar o meu médico por WhatsApp. Essa conversa não saiu. E eu fui lá e o nome do meu médico em Curitiba, gastroenterologista, muito bom por sinal, é Paulo Roberto Costa Claro. Ele tinha feito acordo com o Paulo Roberto Costa, eu peguei o telefone do Paulo Roberto Costa quando ele fez acordo. E lá fui eu, na minha agenda, Paulo Roberto Costa só pode ser o meu médico, puxei a conversa e fui do prezado Dr. Paulo Roberto. Estou com o maior problema gastrointestinal. Quando eu vou ao banheiro, o aspecto é esse e é aquele. Preciso da sua ajuda. Ele foi muito simpático, gente. Não demorou muito, ele respondeu de modo gentil, dizendo, prezado Dr. Deltan, infelizmente não sou médico, mas sim engenheiro. Não posso lhe ajudar, mas desejo a sua plena recuperação. Você, para encerrar, um exercício mental, que pode ser um pouco desconfortável, mas ele pode te ajudar a mudar um pouco a perspectiva sobre essa realidade. Pense na pessoa que você mais ama na face da Terra. Imagine agora que você vai ao médico, o médico fala aquilo que ninguém quer escutar, que essa pessoa tem uma doença terminal e que não tem nada que você possa fazer por ela. Você vai para casa esperar ela morrer ou você vai fazer tudo que está ao seu alcance? Você vai de médico em médico, de site em site, você vai dobrar os seus joelhos e buscar um provável na vida daquela pessoa. A verdade, amigos, é que existem causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado, e o nosso país é uma delas.
Lutar contra a corrupção e por mais integridade é lutar pelo nosso país. E lutar pelo nosso país é lutar pelo que mais a gente ama na face da terra. Se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, que nós possamos dizer que nós somos sim brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Muito obrigado. São mais de 46 anos de história marcados pelo compromisso de oferecer ao mercado imobiliário da construção civil no Grande ABC imóveis com alto padrão de qualidade. Fundada em 1973 e com sede própria na cidade de São Bernardo do Campo, a construtora Jaci tem se destacado por inovar e trazer as melhores soluções em projetos imobiliários. A construtora Jaci é sinônimo de qualidade e credibilidade. São 35 empreendimentos entregues em nossos mais de 46 anos de história. Quem é da nossa região reconhece de longe nossos empreendimentos. No topo de cada prédio, colocamos com muito orgulho nosso indiozinho feliz. Nós temos orgulho de cada uma das 3.200 unidades entregues em nossa trajetória e isso é que incentiva a continuar. É extremamente gratificante ajudarmos a realizar o maior sonho das famílias, que é a casa própria. Atualmente, estamos preparando o lançamento de 950 unidades distribuídas em 7 empreendimentos imobiliários na região do Grande ABC, o que totaliza 350 milhões em novos lançamentos. Oportunidade para quem quer comprar um apartamento para morar ou investir. Sempre inovando e aprimorando suas técnicas e métodos construtivos, a Jaci visa atender seus clientes de forma exclusiva e diferenciada. Construtora Jaci. Compromisso com a satisfação de seus clientes. A construtora M. Bigucci, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio M. Bigucci, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro, tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbigucci.com.br/desafiomb e também no youtube.com/mbigucci. Interessados no Desafio M. Bigucci receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente, também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. M. Bigucci. Amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, a gente volta com o bloco Saúde do Homem. Eu estou mais uma vez aqui na Europroctor, em São Caetano do Sul, conversando com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, professor da Faculdade de Medicina do ABC. E hoje o tema é cirurgia robótica, da qual ele é especialista. Primeiro, professor, muito obrigado por me conceder mais uma vez a entrevista. É isso, bom dia a todos. O que a gente pode falar a respeito da cirurgia robótica hoje no Brasil? Talvez a gente possa iniciar com um histórico da cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma coisa relativamente recente, a partir de 2001, o primeiro caso foi operado pelo... Chegando na maioridade, aí, 18 anos. Exatamente, foi operado pelo professor Abu, na França, que foi o meu mentor, quando eu estive lá em 2005, ele operou em 2001. E a partir daí começou-se a ter, os sistemas robóticos começaram a ser aceitos nos Estados Unidos.
a partir de 2002, 2003. Eles se disseminaram muito rapidamente pelos Estados Unidos e pela Europa e mais lentamente pela América Latina. Então aí chegamos no Brasil em 2008, os 2 primeiros sistemas robóticos, e hoje a gente tem praticamente 60 sistemas já implantados. A coisa cresceu rapidamente, ainda restrita à grande maioria dos pacientes privados ou que tem algum seguro, que tem direito a esse tipo de tecnologia, e poucos centros, né, mais relacionados à pesquisa no sistema público de saúde brasileiro, né? São poucos os centros. Então, aí a gente fala daqueles hospitais mais qualificados, como Einstein, Sírio... sim, esses privados, né, os privados já passaram até a hospitais de segunda e terceira linha. Né? Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz são os hospitais de primeira linha. Né? Você já passa, e São Luís, depois você passa a ter já hospitais de segunda linha e alguns até de terceira linha pensando em adquirir sistemas. Né? Então, a rede da Mil é um parque de sistemas grande, de sistema robótico, e o maior parque de sistemas robóticos privados do Brasil é a Rede D'Or, né? Que tem mais de 20 sistemas robóticos implantados em todo o país. Então, assim, a coisa andou um pouco mesmo porque, por questão de concorrência e solicitação dos pacientes, isso foi necessário. Né? E hoje a gente tem um mercado já um pouco mais aberto, o número de cirurgiões vai aumentando, porque o treinamento desses cirurgiões depende do hospital solicitar o treinamento deles. Então, essa é uma outra coisa que é questionável no Brasil. O treinamento não é aberto para qualquer urologista, para qualquer médico. Quer dizer, o hospital precisa solicitar. Isso. Ele precisa estar ligado a algum hospital que tenha o sistema robótico, e ele tem que ter pacientes, levar esses pacientes para serem operados no hospital, né, inicialmente com a ajuda de um proctor, de um médico mais experiente, e depois que ele adquire experiência, ele passa a operar sozinho, então. Né? Mas esse treinamento, essa certificação, né, que é feita pela empresa que tem o sistema robótico, a Intuitive, é solicitada pelo hospital. Então, isso ainda é uma coisa que limita um pouco a disseminação dessa técnica, apesar dela já estar bastante madura no Brasil, indivíduos já com bastante experiência nesse tipo de cirurgia. Né? A gente faz isso desde 2008, né? Então a gente já tem mais de 10 anos de experiência com isso e acompanhando os avanços que estão acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, convivendo com cirurgiões que já foram pioneiros ou que já têm grande experiência também. Isso vai melhorando a qualidade dos cirurgiões no Brasil. O senhor é pioneiro nessa área, pegou praticamente desde o começo. Eu imagino que no início, até as empresas de seguro de saúde, os planos de saúde, tinham mais restrições. Já aumentou um pouquinho, já está facilitando a vida de quem tem determinados planos, né? Não são todos os planos, são planos um pouquinho mais sofisticados, para ter acesso a essa cirurgia robótica, que, com certeza, dá uma qualidade de vida para o paciente muito melhor e uma possibilidade de sucesso no tratamento ainda infinitamente maior. Né? Na verdade, assim, o que a gente está vivendo no começo, para fazer essa cirurgia, o indivíduo tinha que desembolsar toda a cirurgia privada. Depois, isso evoluiu para que o plano de saúde pagasse a cirurgia laparoscópica e a utilização do robô fosse paga pelo paciente. Né? Essa taxa extra de tratamento por volta entre 10 e 15 mil reais. E hoje em dia a gente está vivendo uma situação no país, com a concorrência, com os vários sistemas, em que essa taxa robótica chega a 5, 7 mil reais, né, de diferença se o plano dele cobre no hospital. Realmente a gente tinha sistemas robóticos apenas em hospitais com planos de saúde muito tops. Então isso era muito limitado para a população. Mas hoje em dia a gente já tem hospitais com plano de saúde básico, que tem o sistema. Então, quer dizer, se ele tem um plano básico, mesmo que muito simples, pagando a mesma diferença, ele utiliza o robótico. Então, assim, o que acabou acontecendo? As cirurgias que a gente fazia por via laparoscopia pura, que é o cirurgião, os orifícios são os mesmos, o cirurgião coordenava as pinças com uma precisão menor que o sistema robótico, praticamente no sistema privado estão desaparecendo. A gente está fazendo quase tudo robótico, em virtude do custo mais baixo da diferença. Né? Hoje em dia, 5 mil reais, dividido em 4, 5 vezes que os hospitais estão fazendo,
A maioria das pessoas tem condição de ter acesso a essa tecnologia de ponta quando tem um plano onde o hospital tem um sistema. Eu imagino o quanto se avançou também na técnica de operação desses robôs. Como o senhor disse, no começo fazia lá os furos e ia direto no lugar colocando. Hoje não, hoje fica com o joystick ali na mão e acompanhando. A qualidade dessa cirurgia, ou seja, que antes eu imagino, vamos supor, a pessoa tinha passado por uma cirurgia anterior, tinha determinadas aderências que ficam, para você usar a câmera ali ela ir passando aquela parte toda, tinha uma dificuldade maior. Hoje, ela é bem mais tranquilo fazer, né? Na verdade, assim, o que o sistema robótico agrega à laparoscopia convencional, que era quando o cirurgião manejava as pinças, primeiro a visão em 3D. Você tem uma visão na laparoscopia bidimensional, como uma televisão, em 2 dimensões. Na robótica, parece que você está dentro do paciente. Você enxerga nesse console onde você senta e coloca a cabeça, a visão que você tem é de 3D. Então você tem visão de profundidade também, facilita o movimento. As pinças que você movimenta, tem o movimento do punho, que a gente chama de endo wrist. Você tem um movimento de 360 graus. Então você tem uma facilidade muito grande de movimento. Além disso, filtra o tremor. Então a gente imagina que cirurgiões mais velhos vão conseguir ter uma longevidade maior, porque você filtra o tremor. Se o indivíduo faz movimentos muito bruscos, você consegue diminuir a velocidade de movimento dele para 1,5 vezes ou 2 vezes. Quer dizer, para o robô ir mais lentamente, não fazer aquele movimento brusco no início de quando se está aprendendo. Então as vantagens são realmente muito grandes. A câmera é estática e controlada pelo cirurgião. Uma cirurgia convencional, você precisa ter um ser humano, um outro colega levando esta câmera, quer dizer, imaginando aonde você quer ir. Ali não, você mesmo leva a câmera, você leva os instrumentos. E uma das vantagens também é que você tem pinças que conseguem fazer um afastamento estático. Aquilo afasta e fica parado. Você não precisa botar um outro auxiliar afastando, tremendo, soltando. Então, quer dizer, tem muitas vantagens de se fazer isso, e isso acaba revertendo, sim, num resultado superior na qualidade da cirurgia. Tá ótimo. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, hoje a gente fica por aqui, porque o bloco é curtinho e o tempo de televisão é implacável. Mas acho que é um assunto que merece mais detalhes, e a gente deve voltar num próximo programa complementando, né? Na verdade, a gente fez uma visão global sobre a melhoria da técnica robótica. A gente pode voltar para falar só sobre as cirurgias na urologia. Tá ótimo. Então é o seguinte, não percam na próxima semana. Semana que vem, o professor Dr. Marcos Tobias Machado vai falar sobre o uso da cirurgia robótica na urologia. Até lá! A construtora M. Bigucci, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio M. Bigucci, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro, tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbigucci.com.br/desafiomb e também no youtube.com/mbigucci. Interessados no Desafio M. Bigucci receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente, também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. M. Bigucci.